Bom dia, tudo bem, pessoal do YouTube, caros alunos, professores e outros mais que estão prestigiando aí o meu trabalho. Se você gosta do canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, sugere, elogia, critica. Aqui é um canal democrático, vale quase tudo. Pessoal, 28 de setembro de 1864. Você sabe o que aconteceu nesse dia? Você estudou na escola 1864, as revoluções sociais do século XIX? Então, é uma das datas, a meu modo de ver, grifo meu, mais importantes aí da história. Por quê? Nós já vamos ver por quê. Século XIX. Século XIX é um século de grande crescimento, talvez aí um dos mais importantes da história. Obviamente você tem o século XX, as grandes tragédias do século XX, os grandes sistemas totalitários do século XX, os sistemas coletivistas e genocidas do século XX, nazifascismo e comunismo, mas eles foram engendrados, olha só, eles começaram lá no século XIX. A semente, o ovo da serpente, ele começou a ser gestado lá no século XIX. Nós vamos ver por quê. Então, 28 de setembro de 64, século XIX, 1864, portanto, século XIX. No século XIX, você tem a seguinte situação: você tem o avanço do capitalismo, você tem a segunda revolução industrial, você tem o petróleo, você tem a consolidação do capitalismo, principalmente na Inglaterra, na Alemanha e na França, e isso vai gerar um monte de consequências. Você tem ali naquele meio ali, você tem a Guerra de Secessão Americana, o norte escravista, o norte abolicionista e o sul dos Estados Unidos ainda mantendo o trabalho escravo. Você tem a Guerra de Secessão, você tem um monte de fenômenos, você tem figuras proeminentes como Karl Marx e Friedrich Engels, que em 1848 vão redigir o Manifesto do Partido Comunista, e isso vai influenciar o 1864, por quê? 28 de setembro de 1864, em Londres, é formada a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, sob aí entre os mentores intelectuais Marx, Engels e Bakunin. Bakunin é o teórico do anarquismo. O que significa a Associação Internacional dos Trabalhadores? A primeira internacional significa o seguinte: perante os avanços do capitalismo, a consolidação do sistema econômico capitalista, a situação do proletariado, do trabalhador, era degradante, era aviltante, era de completa exploração. Então, lá em 1848, Marx já previa no Manifesto Comunista a união dos proletários. Ele encerra o Manifesto Comunista dizendo: proletários do mundo inteiro, univos à União Internacional dos Proletários. Isso foi levado a cabo em 28 de setembro de 1864, quando em Londres congregou aí uma série de sindicalistas, de reformistas, uma série de tendências dentro do pensamento marxista, dentro do pensamento trabalhista. Se congregou aí diversas correntes para formar a primeira internacional em Londres. A primeira internacional, né, foram na verdade 3 internacionais. A primeira internacional, depois a segunda lá no final do século XIX e a terceira lá na Revolução Russa e tal. O que você tem? Você tem algumas reivindicações que os trabalhadores unidos, por isso que a primeira internacional, o caráter universal desse movimento sindical que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, fundadas por Marx e Engels em 28 de setembro de 1864. Você tem algumas reivindicações básicas: coletivização dos meios de produção, redução da jornada de trabalho e a dissolução dos exércitos nacionais.
A primeira internacional ela foi isso, ela foi uma associação de trabalhadores congregada aí em torno de Marx, Engels e Bakunin, que é o teórico do anarquismo. Veja bem, Bakunin não é um comunista. Ele vai, ele vai participar aí da primeira internacional, mas ele terá um papel aí de como fundador do movimento anarquista, que é um movimento revolucionário de esquerda, mas é diferente do comunismo. Nós vamos ver num vídeo aí o que é o anarquismo. Quando se montou a primeira internacional, 28 de setembro de 1864, sob os mentores aí Marx, Engels e Bakunin, tinha algumas pautas bem claras e objetivas: abolição do Exército Nacional, coletivização dos meios de produção, fábricas, terras, indústrias e tal, os meios de produção, né, indústrias, fábricas, e a redução da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho aí para o proletariado. Essa foi a primeira internacional. A primeira internacional, ela congregava vários partidos, várias tendências, várias ideologias do meio sindical, do meio trabalhista. Você tinha anarquistas, você tinha trabalhistas, você tinha revolucionários mais aguerridos que queriam a revolução aos moldes marxistas. Você tinha aí a social-democracia, que é a escola mais influente do século XX, sem sombra de dúvida.Ela nasce nesse entremeio, embora os fabianos, o socialismo fabiano vai ser fundado em Londres também em 1883, 4 de janeiro de 1883. Você tem diversos segmentos aí, você tem trabalhistas, você tem democratas, você tem republicanos, você tem os próprios anarquistas, você tem revolucionários. Era a primeira internacional, ela congregou as diversas alas, as diversas tendências, facções não é um termo muito mais de um jargão pejorativo. Ela reuniu diversas tendências dentro do movimento trabalhista. A primeira internacional, Associação Internacional dos Trabalhadores, Marx, Engels e Bakunin. Fim dos exércitos nacionais, dissolução dos exércitos nacionais. Veja bem, o Marx ele dava um caráter internacional para o movimento aí socialista. Era um caráter internacional e não nacionalista. Então, dissolver as soberanias nacionais, os exércitos nacionais, é imprescindível para o movimento revolucionário quando ele nasce lá na primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Redução melhores condições de vida para o trabalhador, coletivização dos meios de produção, ou seja, é uma proposta socialista, congregando as diversos setores, as diversas tendências que tem dentro do movimento socialista. O anarquismo ele nasce aí. O anarquismo tem umas diferenças consideráveis para o comunismo e para o socialismo, mas ele nasce naquele entremeio, ele é também um movimento revolucionário. Ele admite a existência do socialismo como algo mais legítimo para depois a derrubada do próprio Estado, que é um Estado socialista. No fundo, ele vai ali convergindo ali com o comunismo. Mas 28 de setembro de 64 é uma das datas mais importantes para o movimento revolucionário. Por quê? É a fundação da primeira internacional, o primeiro congresso trabalhista socialista de caráter internacional em Londres, capitaneadas por Marx, Engels e Bakunin. A primeira internacional reuniu diversas tendências do mundo, aí do mundo trabalhista, do mundo revolucionário, do mundo sindicalista, os sociais-democratas, os anarquistas, o Proudhon, que é um nome Proudhon, que é um nome essencial aí dentro do socialismo, dentro do movimento revolucionário. A própria social-democracia, que é a corrente mais influente, aí o keynesianismo e tal, ele surge aí na primeira internacional. A primeira internacional foi ao fim pelo seguinte: qual que era o contexto? Você tinha ali naquele entremeio um monte de coisa acontecendo.
a Guerra de Secessão Americana, você teve antes o Manifesto do Partido Comunista, você tem a consolidação do capitalismo no século XIX, as fábricas, a indústria, o petróleo como força motriz, né? Não era mais a máquina a vapor, não era mais o vapor, era o petróleo, depois vai entrar a eletricidade e tal, ou seja, vai mudando aí as matrizes energéticas. Primavera dos Povos, 1848, lá simultâneo lá ao lançamento do Manifesto Comunista pelo Marx em 1848. O que vai acontecer com a Primeira Internacional? Ela será dissolvida pelo quê? Pela Guerra Franco-Prussiana. Nesse ínterim, você ainda tem a Comuna de Paris. A Comuna de Paris que nós vamos ter uma aula. Nós vamos ter uma aula sobre anarquismo, Comuna de Paris, social-democracia, toyotismo, neoliberalismo. Nós não vamos misturar tudo. A Primeira Internacional, que é primeiro movimento socialista oficializado da história, digamos assim, capitaneada por Marx e Engels, ela chega ao fim com a Guerra Franco-Prussiana. Otto von Bismarck, a unificação alemã, a unificação italiana, está acontecendo um monte de coisas ali no século XIX. Se a gente for contar, aí dá 1 hora conversando sobre os acontecimentos do século XIX. Você tem a independência das Américas, Guerra de Secessão, Primavera dos Povos, Comuna de Paris, lançamento do Manifesto do Partido Comunista, ou seja, a unificação italiana e alemã, expansão do capitalismo via petróleo, você tem um monte de fatos, um monte de sucessão de processos históricos acontecendo simultaneamente. Primeira Internacional, Marx e Engels, Primavera dos Povos, Comuna de Paris. A dissolução da Primeira Internacional foi com a Comuna de Paris, ou melhor, com a Guerra Franco-Prussiana. Nesse entremeio, você tem a Comuna de Paris. A Guerra Franco-Prussiana, ela acabou com a Primeira Internacional, que só ressurgiria em 1889, a Segunda Internacional. Que aí ela é pesada, a Segunda Internacional é pesada, vai gerar aí a Revolução Russa de 1905, Domingo Sangrento, os bolcheviques e tal, aí já é outra discussão. Neste ínterim, 1871, 1889, tem a Comuna de Paris, vai existir a Comuna de Paris e vai surgir também em 1883 aí o socialismo fabiano, né? Aí a consolidação aí da social-democracia. Da social-democracia já está lá na Primeira Internacional muito timidamente. Aí em 1883 surge de fato, aí inspirado aí também na Primeira Internacional, o socialismo fabiano. Eu já tenho um vídeo aí sobre o socialismo fabiano. Beleza, pessoal? Primeira Internacional, hino comunista aí. Em pé deserdados da terra, a razão ribomba em seu ser. Façamos a revolução e amanhã internacional será o gênero humano. Assim diz aí uma parte aí da letra da Internacional Socialista. O que nós temos a perder? Apenas os grilhões que nos prendem, né? Nós fomos de fumo embriagado. Olha, hoje você tem uma pauta da esquerda aí, a defesa da maconha. Lá, acho que na quinta estrofe, já diz alguma coisa. Nós fomos de fumo embriagados, né? A Internacional, e nossas balas sejam para os nossos generais. Olha, eles eram antinacionalistas, dissolução das Forças Armadas, fim da soberania nacional, vai complicar a coisa, Primeira Guerra, crise dentro do comunismo, né? Os proletários não se uniram pela classe, proletários matando os burgueses, eles se uniram pelos ideais nacionalistas. E esse é um recorte importante de se fazer, caro aluno. Beleza? Bom dia para vocês.